pessoal, nossa aula de hoje, vamos começar, vamos dar continuidade ao conteúdo de soluções que a gente vem estudando nesses últimos dias. Só que hoje a gente vai dar início ao estudo dos cálculos, né? Como a gente sabe, no segundo ano, eu já disse a vocês, não podemos fugir dos cálculos. Então a gente vai dar início, pessoal, ao estudo da concentração das soluções, certo? Então, o que é que significa essa concentração das soluções? Concentração de soluções químicas refere-se à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de solução ou em uma quantidade padrão de solvente. Então, a gente já tem que começar aqui, pessoal, a prestar atenção em algumas coisas, ó. Quando ele fala quantidade de soluto, quantidade de solvente. Então, a gente vai ter duas grandezas aqui, certo? Então, essa quantidade de soluto vai ser dissolvida em uma quantidade da solução ou do solvente, que a gente vai ver mais na frente como é que a gente vai tratar ele, certo? Então, vamos dar um pouco de contextualizar aqui o nosso conteúdo. No cotidiano, dependendo da quantidade de soluto e dissolvente presente na solução, costumamos dizer que ela é fraca ou forte, indicando a sua saturação. Por exemplo, quando preparamos um suco dissolvendo o pó na água, se colocarmos pouco pó e bebermos, poderemos dizer que o suco está fraco ou diluído. Mas se conseguirmos dissolver uma quantidade muito grande de pó na água, diremos que o suco está forte, ou seja, concentrado. Então, essa questão da concentração, pessoal, a gente também consegue ver ela nessa questão de estar forte ou de estar fraco, né? Você vai beber um café, se o café, a gente fala que o café está forte, né? Porque tem muito pó de café, então o café fica forte. Ou então você vai beber aquele café, aí você chama até de chafé, porque o café está fraco, né? Então, essa concentração, a gente vai aprender agora como fazer o cálculo para entender essas questões, ok? Então, vamos lá. As concentrações das soluções podem ser medidas usando-se diferentes unidades ou relações numéricas, que dependem das grandezas que estão sendo relacionadas. Hoje a gente vai estudar sobre concentração comum ou concentração em massa, certo? Que vai ser representado pela letra C maiúsculo. Então, o que a gente vai estudar hoje é só esse tipo de concentração, tá? Então, aqui só para a gente relembrar, para preparar uma solução, né? Que solução é uma mistura homogênea, onde a gente tem o solvente, que na maioria das vezes vai ser água, e a gente tem o soluto, né? Que vai ser dissolvido dentro do solvente e forma a solução, que é uma mistura homogênea, a gente só consegue ver uma fase, ok? Então vamos lá começar o estudo da concentração comum ou concentração em massa. Então, o que é que ela vai relacionar? Ela vai relacionar a quantidade de massa do soluto presente em um determinado volume da solução. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Determinado volume da solução. Então, é o volume total da minha solução, certo? Sua unidade no sistema internacional é gramas por litro. A gente vai representar a unidade de medida, no final terminou a continha, coloca gramas por litro, ok? Então, vamos à fórmula. Então, concentração, letra maiúscula, ó, C maiúsculo, é igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução, que é o V. Então, o que é que vai ser a concentração comum, a concentração em massa? Massa dividido por volume, ok? Vamos começar aqui, primeiro exemplo, tá? Então, a questão diz o seguinte: calcule a concentração em gramas por litro. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, pessoal, ele está afirmando, ele está dizendo qual é a concentração que ele quer. Ele quer que quando você termine a conta, o cálculo saia em gramas por litro. Unidade de massa tem que ser grama, unidade de volume tem que ser litro, certo? Em uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém, primeiro dado aqui, ó, 30 gramas de um sal em 400 ml de solução. Então, o volume total da solução é 400, ok? Então, primeiro ponto aqui, a gente pega os dados da questão. A massa vai ser 30 gramas, certo? O volume, 400 ml.
Thais, por que foi que você colocou 0,4 aqui? Porque, como eu falei no início, ó, ele quer a concentração em gramas por litro. Só que ele dá o volume aqui, ó, a informação do volume, ele dá em ml. Litro não é a mesma coisa que ml, então a gente tem que fazer uma transformação aqui, tá? Então eu transformei 400 ml para litro. Quem não lembra como é que faz essa transformação, vou mostrar aqui com a regra de 3, ó. Eu sei que 1000 ml correspondem a 1 litro. 400 ml, que é o valor que eu tenho, vai corresponder a quantos litros? A X. Então a gente multiplica em cruz aqui, ó. X vezes 1000 dá 1000x. 400 vezes 1, 400. Então, eu vou pegar o 1000 que está multiplicando o x, passar ele dividindo. Aqui a gente pode cortar os zeros, ó, pessoal, para facilitar. Cortou dois zeros, ficou 4 dividido por 10. É só andar com a vírgula uma casa, né? Porque o 10 tem um zero, 0,4 litros. Então, o volume que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo é 0,4, tá? Então, vamos aqui para a fórmula. Concentração é igual a massa dividido pelo volume. Quem é a massa? 30. Quem é o volume? 0,4. Então, efetuando esse cálculo aqui, pessoal, ó, dá 75 gramas por litro. Resposta correta, item B, ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, mais alguns exemplos. Vejam que o cálculo em si é bem simples, né? Bem tranquilo. Exemplo 2. Ao dissolver 100 gramas, então a primeira informação que ele já está dando, grama, unidade de massa. Ao dissolver 100 gramas de NaOH em 400 ml, ó, primeiro volume que ele me disse, de água, obtiveram-se 410 ml de solução. Eita, tem dois volumes, qual é que eu vou usar? Porque tem o 400 e tem o 410. Só, pessoal, que vocês têm que prestar atenção no seguinte, ó. Ele diz que no final, qual é o volume da solução? É 410. Então, de início, ele mediu lá, né, 400 ml. Só que quando ele misturou com as 100 gramas do NaOH, esse volume mudou, né, passou para 410. Então, o volume total da minha solução é 410. E é esse volume aqui que eu tenho que levar em consideração, tá? Aí ele pergunta: a concentração comum dessa solução será igual a... Aí, mesma coisa, ó. Os dados que a questão me diz. Quem é a massa? 100 gramas. Quem é o volume? 410 ml. Ele quer que a gente calcule em gramas por litro, mas tá aí, na questão não tem gramas por litro. Não tem igual a outra. Calcule em gramas por litro. Mas quando você vem para as opções, pessoal, ó, gramas por litro, gramas por litro. Então, todas as opções aqui, ó, estão indicando que o cálculo tem que ser feito em gramas por litro. Então, eu tenho que fazer a conversão aqui, ó, 410 ml. Quando eu converter, eu fiz o cálculozinho de novo aqui, ó. Mesmo esquema lá, ó, multiplica em cruz, fica 1000x igual a 410. 410 dividido por 1000, vai dar para cortar só um zero aqui, ó. Fica 41 dividido por 100, anda com a casa, com a vírgula, duas casas, fica 0,41 litros. Quando a gente joga na fórmula, aquele mesmo esquema, massa dividido por volume, 100 dividido por 0,41, que vai dar 273,9 gramas por litro. No caso ali seria o item D. E para a gente fechar, pessoal, último exemplo aqui. Dissolvendo-se 20 gramas, aí já vai naquele mesmo esquema, ó, 20 gramas. Gramas é a unidade de massa, né? De um sal de cozinha em água, qual será o volume? Preste atenção agora que ele está fazendo outra pergunta, né? Ó. Qual será o volume da solução, sabendo-se que a sua concentração é de 0,05 gramas por litro? Nessa questão aqui, pessoal, ele não está pedindo a concentração, ele quer saber qual vai ser o volume da solução. Então, nos dados aqui, ó, a massa vai ser 20, o volume, eu não sei quem é, né? É quem eu vou procurar aqui.
a concentração da solução é 0,5 gramas por litro. Aqui eu não preciso fazer nenhuma conversão, certo? Todos os dados estão de acordo com o que a questão vai fornecer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar logo na fórmula. Então, só que tem que prestar atenção no seguinte, pessoal: colocar as informações, colocar os dados no local correto da fórmula. Então, se ele diz que a concentração é 0,05, então no lugar do C, eu coloco 0,05. Então, no lugar da massa, 20, coloquei aqui. Eu sei quem é o volume? Não. Então, eu não posso colocar nada, eu coloco V. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu posso transformar isso aqui numa fração e multiplicar meios pelos extremos. Então, vou fazer isso, ó, 20 vezes 0,05, 0,05V, igual a 1 vezes 20, 20. Então, tá multiplicando, passa dividindo, fica 20 dividido por 0,05. Quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou obter o valor de 400 litros, que no caso aqui, ó, é o item A. Então, só para constar, pessoal, se ele tivesse pedindo, ao invés do volume, ele tivesse pedindo a massa, a gente faz o mesmo esquema de multiplicação aqui, certo? Vamos supor que ele deu que o volume, que a concentração é 0,5, né? Eu não consigo escrever muito bem com o mouse, mas eu acho que dá para entender. Aí ele disse, qual será a massa da solução? Então, eu não sei quem é a massa, mas aí ele diz que o volume da solução é 1 litro. Qual vai ser a massa que eu vou ter que colocar aqui? Então, mesma coisa, ó. A gente coloca o 1 aqui embaixo, meios por extremos. 1 vezes 0,5, 0,5. 1 vezes m, m. Então, a massa é igual a 0,5. Então, só para entender que eu posso fazer, dentro dessa fórmula aqui, achar o valor dos três. Contanto que eu tenha dois valores, eu consigo achar o terceiro valor, certo? Para volume, a gente vai usar essa regrinha aqui. Para massa, também a gente vai usar essa regrinha aqui, certo? Então, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Respondam a lista. Qualquer dúvida pode me perguntar, eu estou disponível no PV. Até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem em paz e até mais.